pregação de hoje, para quem pôde já vendo assim nas redes sociais, fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Então a gente pode abrir em Filipenses, a nossa palavra de Deus, aquela que nos sustenta. Em Filipenses 4, nós vamos ler de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Onde vai falar dessa alegria, né? Então fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E preparando essa pregação, o que o Senhor realmente queria era nos dar essa alegria, essa verdadeira alegria, como fala aqui na sua palavra. Essa alegria que é e que vem do Espírito Santo. Não essa alegria assim passageira, os prazeres mundanos, prazeres, né, da carne. Não, não era isso. O que o Senhor queria era que nós, essa noite, recebêssemos do fruto do Espírito Santo. Que a alegria é um fruto do Espírito Santo. E nós só vamos poder estar cheios dessa alegria se nós também estivermos cheios do Espírito Santo. Então já é um primeiro momento da gente começar assim a se questionar. Porque se o nosso coração não está alegre, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Se o nosso coração não está alegre, outra coisa ocupa o nosso coração, mas não o Espírito Santo de Deus. E quando eu falo nosso coração, nós estarmos alegres, eu queria explicar. Não é assim, a gente se fazer assim, às vezes, de tá tendo um problema, um filho está doente, não é você não cuidar, não... É a gente ter, sim, as nossas responsabilidades, mas ter a paz no coração. Diante de toda dificuldade, diante do nosso barco tá indo contra a maré, diante daquela situação que a gente não consegue ver, não consegue, assim, entender uma saída, o nosso coração está em paz. Porque se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo, nós vamos viver essa paz que gera a alegria. Que a paz, a alegria são frutos do Espírito Santo. E nós que somos, né, cristãos, que somos católicos, a gente tem que ter isso. Se a gente realmente acredita que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, como não ter essa alegria? O Senhor questionava muito. Ou nós somos católicos e vivemos essa alegria, ou nós não somos católicos. Não existe o meio termo. Na palavra de Deus, ele fala sobre os mornos, o que ele faz? Ele vomita. Não existe esse meio termo. E aí, o que acontece? Quando a gente está cheio de Deus, quando o nosso coração está cheio, repleto do Espírito Santo, a gente transborda essa alegria. A gente atrai novas pessoas para Jesus.
a gente consegue essa graça de atrair as pessoas, de atrair aqueles que convivem conosco, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, no ambiente onde a gente vive, a gente consegue atrair. Pela nossa alegria, a gente atrai para Jesus. Agora, quando a gente não está cheio dessa alegria, essa alegria que vem do Espírito Santo, essa alegria que é um fruto do Espírito Santo, que traz a paz para o nosso coração, o que acontece? A gente repele. As pessoas olham para nós e elas questionam, elas não sabem se elas querem também ser católicos. Porque como é que ela vai lá, ela vive lá na igreja, ela vai na comunidade, ela faz formação, ela faz isso, ela faz aquilo, mas ela vive reclamando, para ela nada está bom, ela vive murmurando, a gente começa a questionar a Deus, mas por que me aconteceu isso? Mas que provação é essa? Mas, gente, não é isso. Ou nós somos católicos, verdadeiramente acreditamos que o Senhor é o Senhor, que Ele cuida de nós, ou nós não somos. E para isso, a gente tem que viver essa alegria. O Papa Francisco, na sua homilia de sexta-feira agora, 13, ele falava isso, que a igreja está cheia de cristãos tristes. Cristãos que murmuram, que reclamam, que falam, e a igreja está perdendo fiel, está saindo pelo ralo. E acontece com a gente, comigo, com você que está aí na internet. A gente também passa por isso. Infelizmente, a gente também passa por isso. Então, nós temos que começar a nos questionar, temos que começar a nos provocar. Sabe, nesse tempo do advento, nesse tempo tão propício, né? Nesse caminho que nós fazemos, desde o primeiro domingo do advento até o dia do Natal, o dia da chegada de Jesus, o Emanuel, não pode ser igual. Cada ano tem que ser melhor, mais profundo, mais íntimo com o Senhor. E a gente tem que viver nessa alegria. A gente não pode se enganar. Porque quando nós temos o nosso encontro com o Senhor, nosso verdadeiro encontro, aquele encontro onde o Senhor olha nos nossos olhos e fala: filha, eu te amo, eu estou contigo, eu sempre estive. Quem esteve aqui a semana passada pôde contemplar isso nos jovens. Eles tiveram esse encontro, né, com o amor, com o verdadeiro amor que é o Senhor. E nós, cada um de nós que estamos aqui, ou que aqueles que nos acompanham também tiveram. Eu tenho certeza absoluta disso. Também tivemos o nosso encontro. Só que com o passar do tempo, com o passar, aquilo vai se esfriando. E aí o que acontece? A gente começa a querer moldar as coisas de Deus. A gente começa a querer aprisionar, engaiolar as coisas e fazer do nosso jeito. A gente quer que Deus seja da maneira como a gente queira. Só que, gente, os mandamentos são os mesmos. Não mudou nenhum mandamento que eu saiba até hoje, não mudou nenhum mandamento na igreja. Nem com a entrada do Papa Francisco, que os holofotes ficaram todos em cima, não houve mudança. E não vai ter. Os mandamentos são os mesmos. Os sacramentos são os mesmos. Então, a gente não pode querer mudar para o nosso bel prazer. Porque eu quero ir lá, eu quero fazer desse jeito, eu quero... Não existe isso. Não existe isso na igreja. Na igreja católica, apostólica, romana, sempre vai ser ato conjugal depois do casamento. Do casamento entre um homem e uma mulher. Aborto não é aprovado. Anticoncepcional não é aprovado. E por aí vai, nós sabemos, nós conhecemos a verdade. Só que a gente vai se afastando,
E aquilo vai tirando a alegria do nosso coração. Essas coisas do mundo vai tirando essa alegria do nosso coração. Porque nós vamos enchendo o nosso coração de muitas outras coisas, mas não do Espírito Santo. Aquele que habita em cada um de nós, que já nos foi dado no nosso batismo, quando éramos criança, e que muitas vezes está adormecido, infelizmente adormecido dentro de nós. E o Senhor hoje, Ele, preparando essa pregação, como Ele assim chacoalhou, né, a mim, porque eu fui a primeira a ouvir tudo isso, e a nós também, sabe? Parece que Ele quer assim, realmente que a gente se questione muito. Porque não é possível vivermos, irmos à missa, até vivermos o sacramento da confissão, e às vezes não perdoar um irmão. Às vezes, dentro da sua casa, não aceitar um filho, não aceitar uma nora, não aceitar o seu genro, a sogra. E aí a gente se fecha, a gente fica triste, a gente murmura, reclama, a alegria vai embora, e aí não tem como atrair. Que é o que o Papa falava na sua homilia de sexta-feira, de cristãos tristes. E a gente tem que pedir a Deus todos os dias esse Espírito Santo. Ao acordar, a gente já tem que pedir. E assim, conforme, né, eu ia falando, eu falei, Senhor, mas é uma coisa tão óbvia. A gente faz isso. Não é possível que a gente saia da cama. Para mim, assim, sem pedir o Espírito Santo. Né? Nós somos, né, controlados pelo Espírito Santo. Cada um dentro da sua realidade, dentro da sua verdade, do seu temperamento. A gente sabe que a gente tem que pedir. E o Senhor sempre me falava, não é óbvio, fala, repete, fala e repete, porque não é óbvio. Se fosse óbvio, estava cheia essas cadeiras, não ia caber gente dentro das igrejas, e nós católicos a gente só não ia andar voando porque a gente não é anjo, mas a gente ia se amar, as pessoas iam olhar para nós e iam falar igual lá nos Atos dos Apóstolos, olha como eles se amam. E isso, infelizmente, não acontece entre nós católicos cristãos. Muitas vezes até questionam, nossa, mas você é católico? Nossa, eu não acredito que você é católica mesmo? Ah, porque eu vi você um dia ali fazendo aquilo. Nossa, você não olhou para um mendigo da rua, você isso? Muitos questionam. Então o Senhor falava, não é óbvio. Porque eu estava assim meio que brigando com o Senhor para fazer essa pregação, confesso. Mas o Senhor só veio a confirmar. Ontem na adoração, a alegria, depois essa homilia do Papa que eu pude ler, que o Ítalo me passou, falando de cristãos tristes. Então, assim, às vezes nós precisamos ser, assim, tratamento de choque mesmo. Vamos falar bem assim a realidade, como acontece com os nossos filhos, né? Eu que tenho 2, eu sei que é difícil para mim. Às vezes eu não queria falar, porque eu já falei 1, já falei 2, já falei 3. Às vezes a minha paciência, assim, mas o Senhor falou, é igualzinho. A gente tem que falar 1, tem que falar 2, tem que falar 3, tem que falar 4, tem que falar 10, tem que falar 100. Alegrai-vos sempre no Senhor. Preocupação, gente, nós vamos ter sempre. E isso não vai mudar, não vai. O Senhor, Ele nunca falou que a hora que a gente, né, fosse cristão, fosse católico, que a gente não ia ter mais tribulação, não íamos passar mais por tribulação. Não. Graças a Deus que nós vamos ter. Porque como a Gabriela também colocou aqui, né, que esse ano todos nós que louvamos, falamos das tribulações, mas conseguimos ter o olhar de que tudo foi para o nosso bem. Tudo concorreu para a glória de Deus, para o nosso crescimento, seja espiritual, seja um amadurecimento emocional, na fé.
Enfim, nada foi em vão. Nada que a gente vive é em vão aos olhos de Deus. Então, assim, que a gente possa verdadeiramente, essa noite, quando o Senhor vier, nos colocar diante de Deus, diante desse que é o nosso Senhor e Salvador, e pedir essa graça. Que a gente tem que ter na nossa mente que, como a alegria é um dom do Espírito Santo, né? É um fruto do Espírito Santo, a alegria. É Jesus que nos dá. Então, nós temos que pedir. A gente tem que pedir, às vezes a gente esquece. A gente tem que pedir. No meio da tribulação, de não enxergar nada, pedir. Senhor, me dá essa graça. Deixa o meu coração em paz. Não é para a gente fingir que nada está acontecendo, tá? Uma pessoa lá morrendo afogada, você, que legal. Não, não é isso. A gente não é bobinho, a gente entende. É você poder ajudar, mas com o coração em paz, acreditando que o Senhor cuida. Ele sempre vai cuidar. Ele sempre está ao nosso lado. Mesmo quando eu não tinha ainda tido esse meu encontro pessoal com o Senhor, eu sei que o Senhor estava comigo. Se eu for fazer memória de tudo que eu já vivi na minha vida, na minha adolescência, na minha fase de criança, até na minha vida intrauterina, eu posso falar. O Senhor não deixou, né, que meu pai, a minha mãe me abortasse, não. Eu vivi, eu estou aqui, graças a Deus. Então, assim, o Senhor, Ele sempre cuida, gente. Ele sempre vai cuidar. Sabe, a gente faz tanto barulho, tanta coisa. A gente gasta a nossa energia. Às vezes a gente fica com dor de cabeça, passa mal, com exaustão, de tanto que a gente faz. Mas o que a gente verdadeiramente precisava fazer, às vezes a gente não faz, que é estar junto do Senhor, no sacrário. Eu falei para alguns jovens, quando, né, aqui eu falava, e falo para mim, falo para vocês, quando tudo parecer perdido, vai no sacrário, entrega lá, chora lá, sabe, não existe melhor lugar para isso. E confia, acredita que tudo que acontecer é para a honra e glória de Deus. E também o Senhor colocava, nem tudo nós vamos entender. Tem coisas na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, tem coisa até com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, aqui na comunidade, ou na sua paróquia, que você não vai entender no grupo de oração. Mas você tem que viver aquilo, acreditar, ter essa fé de Abraão, acreditar e se alegrar. Porque o Senhor está no comando. O Senhor cuida, Ele sempre vai cuidar. E o Senhor ainda confirma também toda essa pregação, confirmou hoje na intercessão. A palavra que o Senhor deu para esse grupo hoje de oração, na intercessão, se vocês quiserem abrir, é o Salmo 120. Nós vamos ler Salmo 120. Tem o título, Deus guarda do seu povo. Para os montes levanto os olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. E nesse versículo, eu convido a cada um de nós a ler e colocar o nosso nome. Então, a gente vai falar assim, ó, não há de dormir, nem adormecer o guarda da Alessandra. Aí você vai falar o seu nome.
Vamos repetir então e cada um vai falar o seu nome. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda da Alessandra. O Senhor é teu guarda. O Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, depois de tudo que o Senhor, colocou, essa confirmação para mim é uma alegria. É muito bom saber que o Senhor, Ele cuida da gente em todos os momentos. E assim, para testemunhar, como eu estou falando aqui, para a gente ver assim que a gente nem imagina esse cuidado de Deus. Essa semana agora, na terça-feira, como as crianças já estão de férias, o Fabrício foi passar a semana na casa da minha mãe, aqui em São Paulo mesmo, para brincar. E aí, terça-feira, a minha cunhada me liga, a gente estava sentando na mesa para jantar. Estava eu, o Renato, a Maria Clara. Liga, Alessandra, vem buscar o Fabrício, falou com o Renato, porque a sua mãe passou mal, foi para o pronto-socorro. Então, eu não sei se vai demorar, é melhor você vir. E aí o Renato foi, buscou. Quando umas 10h30 ela me ligou, falou, a sua mãe está lá ainda, eles não sabem o que é, estão fazendo exame, mas amanhã eu te ligo. Tá bom. Quando foi no outro dia, eu liguei para saber da minha mãe. Aí ela estava com a diverticulite muito inflamada, e por isso deu aquela dor muito forte. E aí ela teve que tomar os remédios, enfim, uma alimentação, tem toda uma dieta, não pode comer isso, aquilo. Mas aonde que eu quero chegar que o Senhor cuida? Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira, ela ia fazer uma colonoscopia, que é um exame também. Só que a colonoscopia é extremamente proibida para quem está com a diverticulite inflamada. Porque o que acontece? A colonoscopia é um processo que estufa o intestino, para melhor o médico visualizar, e aquilo iria estourar a diverticulite dela e ela iria para uma cirurgia de emergência. Então, assim, quando ela me falou, contou tudo, ela falou, Alessandra, isso aí foi só um cuidado de Deus. Falou para mim, foi só um cuidado de Deus para mim. Eu tenho que agradecer muito, minha filha, porque foi um livramento para nós, para mim, principalmente. Porque se eu não tivesse tido isso, quinta-feira eu estaria lá, fazendo esse exame, essa colonoscopia, e aí a gente não sabe. Então, assim, é nos mínimos detalhes que o Senhor cuida de nós, cuida dos nossos, Eu pude viver assim, verdadeiramente essa palavra, Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família, vendo mesmo que o Senhor, através até do nosso carisma, Ele cuida mesmo, Ele livra todos nós, todos os nossos. Basta a gente confiar, basta a gente acreditar, sabe? E pedir, gente. Vamos pedir todos os dias esse Espírito Santo. Naquele momento lá que você está no seu escritório, no trabalho, que você acha que não dá, que não vai aguentar, pede. Pede essa paz, pede essa alegria do Espírito Santo, pede esse fruto do Espírito Santo. Quando você estiver lá com seu filho e que você vê que não vai ter jeito, aquela situação se repetindo, e a gente perde a paciência, pede para Jesus, pede essa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Eu vivi muita tribulação desde que o Senhor colocou essa pregação no meu coração. Que o Senhor só colocava isso, alegrai-vos no Senhor. E aí tudo concorria para, assim, eu me entristecer, Eu sou, assim, uma pessoa muito preocupada com a saúde das crianças. E hoje, quando eu cheguei na minha mãe, que ontem a gente assim deu uma saidinha, aí eles dormiram lá,
A Maria Clara estava queimando de febre. Aí foi tomar banho, né, para poder vir se arrumar, quase desmaiou no banheiro, a pressão caiu. Mas eu vou falar, gente, o meu coração estava tão em paz que eu falei assim, não, Senhor, eu vou fazer essa pregação. Por um minutinho passou na minha cabeça, né? Já era quase 13h, assim, de levá-la no pronto-socorro para ver. E eu sabia que daí não iria dar tempo, né? Tinha a última aula do P1 e eu falei, não, Senhor, eu vou. Meu coração, eu falei, não, Senhor, vem, Espírito Santo, vem, fica aqui, cuida. E tudo se resolveu. Eu dei um alívio, foi melhorando, foi se acalmando. E assim, eu dou até esse testemunho porque eu estou aqui pregando, mas vocês também têm. Com certeza têm, todos testemunho desse daí. Porque tudo quer nos tirar a paz. Tudo parece que quer nos tirar a alegria. E a gente vai se acostumando, vai se corroendo, vai se enferrujando. E, infelizmente, a gente acaba ficando cristão triste, como o Papa falava. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. E ele, tão humildemente, né, no final, ele falava, vamos rezar por esses cristãos? Vamos rezar por nós também? Né, para que a gente não fique assim. E hoje eu quero, junto do Senhor, rezar por cada um de nós. Que a gente tenha esse fruto, né, da alegria. Esse fruto da alegria que traz a paz. Que nada possa atrapalhar esse nosso coração, essa nossa paz. Que nenhuma tribulação, nenhuma provação, que nada, Senhor, possa nos tirar dessa alegria. Que a gente não seja esses cristãos, Senhor, tristes, que só ficam murmurando, que tudo que você vai falar, acho que não vai dar certo, acho que não vai dar, não vai vir ninguém. Imagina, só tem um lá. Nossa, você vai lá dar aquilo, você vai falar tudo aquilo, mas só tem um, só tem dois. Que tudo isso caia por terra, Senhor, eu já peço, desde já, que tudo isso caia por terra, que o nosso coração, Senhor Jesus, seja alegre, Senhor, seja cheio do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado pela nossa comunidade, Senhor. E até eu fazendo essa pregação, o Senhor mexeu tanto comigo que eu fui lendo tanta coisa assim, e eu li uma frase do nosso retiro anual, né? Nós que somos membros aqui da comunidade. Fundador, vou ter que falar. E falava assim, né? O fundador colocando, porque 2013 está sendo o pior ano para mim, para o fundador. Isso em julho. E o Senhor, Ele vem e fala que Ele cuida. E como Ele cuida. E tem sido uma bênção. Quantas alegrias que você não viveu e que vai viver até o finalzinho desse ano. Muito obrigada. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos um só coração, nos rendemos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Vem, cura-nos, Senhor. Vem, liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder neste lugar.
Majestoso és, Senhor, soberano és, Senhor, misericórdia infinita em ti estás. Vem cura-nos, Senhor, vem liberta-nos, Senhor, manifesta o teu poder neste lugar. Soberano és, Senhor, majestoso és, Senhor, misericórdia infinita em ti está. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar.